Olá, amigos! Desejo a todos muita paz e é com muita alegria que nós vamos para o programa 9 deste livro maravilhoso, Médico Jesus, de José Carlos de Luca, publicado pela editora Intelitera. Deixa eu fixar aqui o nosso capítulo. Boa noite, Suelen, querida. Sônia, minha grande amiga lá de Birama. Oh, saudade de ti, guria. Preciso ir lá te visitar, pelo menos para te dar um abraço. Te incomodar um pouquinho. Vamos botar aqui. A Val Silva, boa noite, querida. Seja bem-vinda também. Fixei o comentário. Vou mandar aviãozinho lá para o grupo. Se vocês puderem e quiserem também, podem compartilhar a live em qualquer momento, clicando ali na setinha, enviando assim para os seus amigos, quem sabe alguém que não conhece o canal, gostaria de estar também aqui lendo com a gente esse livro tão incrível, né? Do José Carlos de Luca. Gi, querida, boa noite. Juliana, sejam bem-vindas. A Jaque, coisa boa. Prima, Sandra, meu amor, boa noite. Coisa boa, né? Estarmos juntos para mais um capítulo desse livro que fala de saúde, que fala sobre cura. Afinal, estamos aqui num planeta que ainda é de provas e expiações, com certeza. Somos ainda doentes de alguma forma, porque mesmo que não estejamos com alguma doença no momento, ainda somos doentes da alma, porque temos as nossas mazelas para melhorar, né? Para buscar cura. E nós vamos ver aqui hoje, falando sobre reclamação, já que o título é Sem Reclamação, e mais direto impossível, né? A gente vai ver o quanto é importante esse nosso movimento de busca para nos melhorar, já que a gente quer alcançar a cura, né? A gente fala tanto que quer ficar curado, mas quando nós vamos estar realmente curados? Precisamos fazer a nossa parte. Ó, mãezinha, chegou aí, Cida, boa noite. Baldassare, boa noite, sejam bem-vindos. O José entrou também, querido amigo. Sempre presente aqui com a gente, né, José? Coisa boa. Muito bom te ver, viu, amigo? Então, deixando novamente o agradecimento à Intelitera, a editora, né, que nos autorizou a fazer a leitura na íntegra dessa obra maravilhosa. Eles têm um canal bem bacana aqui no Instagram, lá no YouTube também. Fiquem à vontade para seguir, acompanhar as postagens, os vídeos, muito bacana. Tem Haroldo Dutra Dias, tem o Rossandro, o José Carlos de Luca. E ainda gostaria de deixar um recadinho. Nos stories, pessoal, eu estou sempre deixando, sempre que é possível, né? Estou deixando algo sobre a minha leitura atual. No momento, estou lendo um romance espírita que se chama O Próximo Passo. E está sendo uma experiência maravilhosa. Nunca tinha lido o autor Marcelo César. O espírito que ele psicografou é Marco Aurélio. E realmente é um livro incrível, maravilhoso, cheio de ensinamentos. E o bacana desse livro que eu estou lendo, que se chama O Próximo Passo, ele acontece, a história toda acontece lá na década de 80, que é a década que eu vivi a minha adolescência. Então parece que, assim, que a gente revive um mundo que parece tão distante, porque mudou tanto da década de 80 para cá. Então é muito bacana essa leitura que eu estou fazendo, e sempre coloco nos stories, está lá nos destaques também, com alguns trechos, às vezes eu coloco algum vídeo, né?
Quando eu tô mais tagarela, coloco vídeo. Querido José, para ti também, um beijo. Com certeza, amigo. Oh, a amizade é tão bom, né? E esse livro que eu comentei fala muito de amizade, dessa amizade pura, verdadeira, sabe? É muito bonito. É um livro, eu estou muito empolgada. Eu nunca mais li. Em setembro eu li meu último romance espírita. Eu não sou de ler muito romance, sabe? Mas eu tô apaixonada. Apaixonada nesse livro. O último programa que a gente fez, quarta-feira passada, falamos sobre auto-amor e autocuidado. Foi uma live bem leve, né? Um assunto gostoso, diferente do outro anterior que falava de culpa, que mexe um pouco mais, né? Com o nosso ser. Hoje também vai falar sobre reclamação, mas assim, bem tranquilo, tá? Harmonização. Eu trouxe um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item é o 13, que é um texto, motivos de resignação. Vou ler só um trechinho, que tem muito a ver com tudo que a gente vai falar hoje. O homem pode suavizar ou agravar a amargura das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Ele sofre mais quando acredita numa duração mais longa do seu sofrimento. Porém, se encara a vida terrena pelo lado da vida eterna do espírito, ele a atende como um ponto no infinito, entende como um ponto no infinito e compreende o quanto é breve, dizendo a si mesmo que esse momento difícil vai passar bem depressa. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e encoraja. Ao invés de lamentar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Ao contrário, para aquele que só valoriza a vida corpórea, esta lhe parece interminável e a dor cai sobre ele com todo o seu peso. Nós refletirmos e vocês vão ver que fecha muito com tudo que a gente vai ver hoje aqui. Maria Filomena, boa noite, seja bem-vindo. Tiago também chegou aí com a gente, que coisa boa, boa noite. Então, o capítulo de hoje, como eu disse lá no comecinho, sem reclamação. O título já diz quase tudo, né? Ai, sem reclamação. Será que é para nós? Será que é para o outro? Nós vamos ver o quanto a gente ainda reclama, né? Hoje ainda eu estive no centro espírita, quartas de manhã eu tenho tarefinha lá, conversando com umas confrades, umas amigas. A gente comentou um pouco sobre esse assunto e daí a gente começou a dar mil desculpas, sabe, para nós mesmas, do quanto quando a gente reclama e nem percebe, virou um hábito, uma mania, né? Uma mania um tanto quanto feia. Até coloquei no Stories numa brincadeira ali também sobre isso, achei muito engraçado que fechou assim com a nossa live de hoje. Lu, boa noite, seja bem-vinda à nossa live do livro O Médico Jesus. Hoje falando então sobre reclamação. E vamos lá. José Carlos de Luca, ele começa com uma mensagem do Espírito Irmão José, que é de um livro chamado De Ânimo Firme, do Carlos Bacelli. Acho que é assim que fala. Sabe que eu nunca li nenhum livro do Carlos Bacelli? Vamos ver o que diz esse trechinho, que desse trechinho acaba trazendo para nós a mensagem desse título, Sem Reclamação, do José Carlos de Luca. Se disseres ante um problema que surge, isto não é nada, de fato o problema será nada. Pode ser que seja alguma coisa, mas gradativamente se reduzirá de tamanho e complexidade.
Boa noite, tia, seja bem-vinda. Tia Nath, querida. Poxa vida, olha essa frase, né? Se a gente disser isso não é nada, ele gradativamente vai se reduzindo e difícil a gente encarar dessa forma, né? De uma forma tão desprendida diante do problema, se a gente está vivendo um problema. É bem difícil, vocês não acham? Mas realmente, se a gente olhar sobre outra perspectiva, lembrando daqueles lá atrás, de outros desafios que a gente já superou, que nós já enfrentamos, e alguns foram totalmente superados por nós, né? Outros talvez ainda ressoam dentro do nosso ser, né? Trazendo aqueles resquícios, ficaram às vezes um pouquinho de mágoa, uma raiva, algum medo. Mas nós vamos trabalhar justamente sobre tudo isso hoje aqui nessa mensagem do De Luca, tá? Então vamos ler mais um trechinho e vamos comentar. O De Luca então fala a respeito do seguinte: sem a aceitação da doença, cairemos nas faixas do desespero e da revolta. E isso seria a pior coisa que poderia ocorrer a quem está enfermo. Ninguém consegue mudar algo que não aceita. Então, realmente, o primeiro passo é essa aceitação sem a revolta, né? Se eu estou passando por alguma dificuldade ou alguma doença, a gente até pode trazer de novo, que já foi falado aqui sobre a insônia, por exemplo, né? A insônia confirma que estamos com algum desequilíbrio, senão não teríamos a insônia, a ansiedade, a irritação. Demonstra que algo não está fluindo bem no nosso mundo íntimo e a gente perceber que isso está nos prejudicando, aceitando que eu não estou bem, é o primeiro passo, mas sem revolta. É importantíssimo. Porque daí quando você percebe e começa a reclamar, já não está se ajudando. Então, quando eu não aceito, muitas vezes a gente nem aceita. Está irritado, alguém comenta e a gente ainda fica bravo, né? Então, eu não quero olhar para aquilo, jogo para debaixo do tapete, fazendo de conta que não está ali. Claro que isso não vai resolver coisa nenhuma, né? Aceitando com resignação, com essa humildade que é preciso, que é tão necessária, que existem sim dificuldades em nós, né? Porque a gente sempre quer botar a culpa no outro, ou na situação. Existem dificuldades em nós, existem dores que não curamos, existem problemas íntimos nossos, e às vezes uma doença realmente, né? Alguma doença já biológica, já instalada. E quando então eu percebo, aceito, compreendo que eu preciso fazer algo, que eu preciso ir em busca de uma solução, preciso melhorar. Isso é um passo importante, parece tão simples, parece tão bobo, mas é primordial. E tem pessoas que ficam presas na revolta e no desespero quando alguém comenta, você anda muito irritado, né? Ou então quando ainda percebe, mas está na revolta, fica naquele discurso assim, porque eu, meu Deus, por que eu fui ficar doente agora? Porque eu não posso, eu estou com uma vida tão corrida, eu não posso ficar doente, meu Deus. Porque isso não é justo, isso é revolta, né? É triste ficar preso, acaba ficando preso num ciclo vicioso de reclamação, porque realmente ele se torna um hábito na nossa vida e é um hábito muito negativo. E reclamar gera muito estresse para o nosso corpo físico e para o nosso campo mental. Então, boa noite, Sandra, seja bem-vinda, Sandra Sheffield, querida amiga. Tem pessoas que não aceitam e se revoltam. A revolta vem, né, José? Exatamente.
E nesse momento que a revolta vem e permanece, torna-se um vício, um ciclo vicioso. Nós até também já comentamos, mas eu vou trazer novamente. Esse estresse aumenta os níveis de cortisol no nosso organismo e a cada nova reclamação, isso vai se elevando, esse cortisol traz problemas graves de saúde, como a hipertensão, a insônia, que eu acabei de falar, pode ocasionar AVC, pode dar ataque cardíaco. Né? Reclamar também reduz, e essa informação eu encontrei no site de um psicólogo que eu sigo. Reclamar reduz o amor próprio. É natural, né? Em vez de pensar num jeito que eu posso melhorar a situação, eu fico lá estagnado. Fico preso, me prejudico. Não estou me cuidando, não estou me amando nesse momento. Então, quem reclama está colocando a sua energia no problema e não na busca de solução. Né? Então, concluindo, realmente, já concluindo, podemos terminar a live? Claro que não, né? Reclamar não resolve nada, né? Podemos escolher abrir a nossa boca e reclamar, ou podemos decidir abrir a nossa mente e buscar conhecimento, buscar aprender, nos autoconhecer, nos autodescobrir, seguir em frente, dando nosso melhor, sempre com os recursos que nós temos. Né? Oi, Lu, boa noite, querida, lá do L Vitamina, seja bem-vinda. O Centro Espírita, olha, tá escrito assim, Sergi no Bajara, é isso? Se quiser deixar seu nome aí pra gente também te dar uma boa noite. A Cida, minha mãe diz, agradecer mais e reclamar menos, a qualidade da vida melhora. E nós vamos tocar nesse assunto da gratidão, hein? Tô dizendo que a mãe sempre acerta aí nas questões que tem total a ver com com o nosso estudo aqui de hoje, mãezinha. Vou ler mais um trechinho, tá? Enquanto estivermos reclamando de doença, perderemos precioso tempo na conquista da saúde. Pare de brigar com a situação. Faça as pazes com a enfermidade. Sem boa vontade, jamais conseguiremos vencer qualquer impedimento. A reclamação é uma bomba, diz ele, jogada no terreno da nossa vida. É uma energia negativa que apenas faz crescer aquilo que nos incomoda. Deixa eu ver o que é a Sônia. Olha, a Sônia é terapeuta. Sônia sabe do que eu tô falando, né, Sônia? Meu Deus, como aparece em todos nós ainda reclamamos, né? Olha ali, passar uma semana sem reclamar e somente agradecer, podemos ver o quanto será rentável e veremos a diferença em nossa vida. Porque assim, gente, sem perceber, todos nós reclamamos. Se não falamos, ainda mentalmente reclamamos. Tipo, coisas mínimas às vezes. Então, a gente precisa lembrar da gratidão. Tá aí uma forma da gente mudar a chave. É melhor ficar feliz com tudo. Eu faço assim, fico pensando, depois fico feliz, diz o José. É isso aí. Então, claro, enquanto que a gente está reclamando, o que acontece? A vida segue, né, gente? A vida segue, a doença também se desenvolve. Se já tem alguma doença instalada, ela piora, porque não ajuda em nada, como nós falamos. E nós ficamos lá estagnados, parados, não aprendemos, não evoluímos. Né? Porque o espírito, nosso espírito, ele não retrocede, mas ele pode sim ficar estacionado. Como eu trabalho nessa área da mediunidade, lá no Centro Espírita, nos trabalhos mediúnicos aparecem tantos espíritos que ficam anos, gente, coisa assim de centenas de anos, presos na dor, presos na raiva. Então, sim, o espírito pode ficar estagnado. Precisamos cuidar dos nossos hábitos mentais. E a reclamação
é perigosa. Precisamos, se pudermos cortar o quanto antes, para o nosso espírito, já que queremos tanto cura integral, mente, corpo, espírito, nós precisamos prestar atenção, né? Já que o assunto aqui do nosso capítulo é a reclamação, vamos dar toda a atenção aqui para poder, durante a semana, quando a gente for pensar em reclamar, mudar a chave, né? Porque realmente a gente perde um tempo danado, perdemos oportunidades de aprender com tudo que está acontecendo. Quando acontece algo ruim ou até uma doença está instalada, nós podemos aprender algo com ela. Não adianta reclamar, não vai mudar. O que vai mudar é a nossa atitude, né? Fazer aquilo que tiver alcance para se melhorar. Se é uma doença, médico, remédio, descanso. Se tem condição, o centro espírita, porque tem o tratamento espiritual, os passes que aliviam, auxiliam, né? A Bárbara chegou aí, boa noite, Bárbara, seja bem-vinda. Então, podemos sim aprender muitas lições a cada desafio que essas questões difíceis nos trazem, né, gente? Podemos aprender muito. E quando a gente aprende a lição, não tem por que ela se repetir novamente. Caso contrário, o problema acaba... Até pode ir embora por algum tempo, mas quem já não percebeu que na vida tem certos problemas, certos desafios que voltam e retomam e a gente fica ali, patinando no mesmo problema, no mesmo tipo de situação. Porque a gente ainda não aprendeu a lição, então ele se repete. Maite, boa noite, seja bem-vinda. Então é primordial, se queremos a saúde, enfrentar esses desafios com uma mentalidade positiva, confiante, e essa confiança tem que ser a autoconfiança, acreditar em si. Falamos muito do auto-amor semana passada. Desenvolver esse auto-amor, esse autocuidado, buscar para ter essa autoconfiança. E, acima de tudo, a confiança em Deus. Ele está à frente de tudo, né? E nós entender também de verdade, não só da boca para fora, que somos seres imortais, em essência somos espíritos, temos essa centelha divina que é Deus em nós, que estamos evoluindo, que estamos nos depurando e nos aperfeiçoando. Quando a gente compreende isso verdadeiramente, o que muda? Quando a gente não tem esse olhar tão terreno, tão materialista, e ter essa certeza de que somos espíritos imortais, evoluindo sempre. O que será que muda com esse entendimento? O que podemos perceber com isso? O que vocês acham? Vou tomar uma aguinha aí, vai que vocês querem trazer alguma contribuição. Mara, boa noite, querida, seja bem-vinda. Quando a gente entende que é um espírito imortal, que nós temos algumas vidas ainda pela frente para evoluir, para nos depurar, nós entendemos que não existe obstáculo insuperável. Entendem? E a partir dessa visão, qualquer desafio é visto realmente como temporário, como transitório, como é a nossa vida aqui na Terra. Essa vida material, porque o espírito continua evoluindo, continua se melhorando até não precisarmos mais, um dia não precisaremos mais reencarnar em corpo tão denso. Então não vai mais existir doença, porque nós já vamos ter passado essa fase
de precisar da doença para nos melhorar. Entendem? Então, a cada existência, por isso que a gente diz, é uma bênção, a reencarnação é uma bênção. A cada existência a gente vem e aprende mais um pouquinho, estamos nos melhorando mais um pouquinho. Hoje a Adriana está aqui, essa é a minha melhor versão de todas as vidas que eu já tive até aqui. E assim é cada um de nós. Porque nós estamos melhorando a cada momento, a cada existência. E por isso ele fala que gradativamente, ali no começo, ele fala que esses problemas, as doenças, os desafios gradativamente se reduzirão de tamanho e complexidade, que eles vão diminuindo naturalmente com o tempo, por causa da nossa evolução, do nosso entendimento, das nossas atitudes no bem. Então, não é mágica, é esforço contínuo, né? É esse nosso desenvolvimento espiritual que se faz por meio intelectual e moral, razão e sentimento. A cada vida nós vamos trabalhando essas questões e vamos nos melhorando. E é assim que nós vamos seguindo até alcançar a harmonia com as leis divinas, gerando saúde integral. É assim que nós chegaremos à plenitude. Não vai ser num passo, né? Então, sim, essa compreensão de que somos seres imortais, que somos filhos de Deus que nos ama, traz consolo, traz encorajamento, incentiva a gente a enfrentar os desafios com coragem e autoconfiança. Então, primeiro precisamos ter a resignação, aceitar que tudo ocorre para o nosso bem, para o nosso crescimento. Deus não erra nunca, Ele é perfeito. No segundo ponto, primeiro então a resignação, enfrentar os desafios com resiliência. Por quê? As adversidades, os problemas vão aparecer enquanto não nos depurarmos, né? E a resiliência é essa capacidade que a gente tem de levantar e seguir em frente, de se recuperar depois do tombo. E como a gente viu na semana passada, nós fomos criados para amar, somos amados por Deus, vivemos para servir, somos o sal da terra, falamos um pouco, né? Há um sol que brilha aqui, ó, dentro de cada um de nós. E esse sol quer resplandecer, que é o amor que nós falamos semana passada. Ele precisa, ele está pulsando, ele quer reverberar, ele quer resplandecer, ele quer brilhar, quer transbordar. Então é nesse contexto que De Luca vai agora relembrar uma passagem do Evangelho, uma passagem bem comovente do Evangelho de João. Ele diz assim: quando se deparou com um paralítico junto ao poço de Betesda, Jesus indagou ao enfermo se ele gostaria de ser curado. Rosana, boa noite, seja bem-vinda. Em vez de responder afirmativamente, o que o paralítico fez? Apresentou uma série de reclamações a respeito das pessoas que não ajudavam ele a entrar no poço, que era como se fosse uma piscina gigante, bem grande, cujas águas eram tidas como milagrosas. O médico Jesus não falou uma palavra sequer sobre as reclamações do paralítico. Mudou de assunto, simplesmente apresentou ao enfermo um roteiro para a cura e disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Eu nunca entendi direito essa passagem até estudar ela. Interessante, né? E quando eu me interessei de estudar ela, quando eu assisti no The Chosen, tem essa passagem nessa série. Quem já assistiu, gente, que maravilhosa essa série, né? Eu chorei muito nesse trecho aí que Jesus ajuda esse paralítico. Eles colocaram de uma forma tão bonita na série.
Mas João, o evangelista, então, ele nos conta que aquele homem ele estava paralítico há 38 anos já. E esse tanque, ele era realmente ele era um tanque de água de uma fonte natural, né? E eles acreditavam que ali eles iam ser curados. Naquele tempo eles acreditavam que anjos faziam aquelas águas se movimentarem de tempos em tempos, e o primeiro que se jogasse, que tivesse contato com a água, seria curado. Olha só. Então, e era uma fonte natural, então de vez em quando fazia uma pressão maior e ela vinha com aquela força toda. E eles acreditavam na cura, que eram anjos que estavam mexendo a água. Né? Naquela época eles não entendiam nada disso, né? De como funcionava debaixo da terra, a água, a pressão, nada disso. Então muitos ali estavam em situação lastimável. Não era só ele que estava ali ao redor daquele tanque, existiam vários doentes, não só paralíticos. E estavam realmente acomodados. Ficavam o tempo que fosse para quando a água se mexia, eles se jogassem, então seriam curados. Eles estavam esperando um milagre, né? E viviam de esmola, no fim das contas um fazia companhia para o outro ali, sabe? E Jesus foi até lá, olhou para esse paralítico e perguntou se ele queria ser curado. E ele deu, a resposta dele foram as reclamações, que ele não conseguia chegar na água, né? Que ele não tinha como ninguém que o ajudasse, ele era sozinho. Mas o Jesus, né, mestre amoroso, firmemente disse para ele: levanta, pega a tua cama e anda. Ele curou ele pela palavra. Né? Então, essa lição, ela fica para todos nós, assim, ó, você é capaz. Nós podemos tirar essa lição, autoconfiança. Jesus está nos chamando para o movimento da vida, para a mudança, para a tomada de responsabilidade também, né? Então, Jesus deixou ensinamentos tão valiosos para que a gente possa se capacitar, crescer e sair da infância espiritual. Que a gente aproveite esses ensinamentos, né? Sejamos proativos em tudo na nossa vida, na nossa vida diária, na rotina, sabe? Sem reclamar. Ser proativo é justamente buscar soluções e promover a mudança com a autonomia que cada um tem. E naquele mesmo dia, Jesus reencontrou esse paralítico na rua e ainda disse: foste curado, não tornes a errar, para que não te suceda alguma coisa pior. Ele sempre falava, né? Vai, não peques mais. Aprender com aquilo tudo era importante. Deixa eu ler mais um trechinho. Levantar é sair do chão do vitimismo e da reclamação. É assumir uma nova condição que nasce com o desejo de aprender a mensagem que a enfermidade nos trouxe. Tomar a cama é assumir o controle da doença e não ser controlado por ela. É ter certeza de ser o personagem mais importante no processo da própria cura. Lohane, boa noite, seja bem-vinda. Então, levantar, olha a resiliência aqui de novo, levantar depois da queda. Não sejamos coitadinhos, sempre cansados de tudo, sempre vitimizados pelas circunstâncias. Como fazemos isso, né? Ficar doente ainda faz parte no estágio evolutivo que estamos, ok? Nós vamos ficar doentes ainda, né? Mas como lidamos com a doença vai demonstrar em que pé anda a nossa evolução, já podemos nos aperceber disso. Será que somos ainda como crianças que esperam tudo dos outros? Crianças espirituais?
Será que somos como os adolescentes que se revoltam fácil, querendo mudar tudo do jeito deles, sem analisar muito bem as consequências? Ou será que já estamos entrando numa fase adulta, né, buscando o caminho do meio, analisando com bom senso as direções que podem ser tomadas, agindo com calma, com confiança em si mesmo e em Deus, né? Até porque o ser consciente, amadurecido, ele não se vitimiza, sabe que tem responsabilidade pelo que está acontecendo com ele nessa vida e também sabe que não está sozinho, nunca estamos sós. Temos o amparo da espiritualidade amiga, do nosso anjo da guarda e, acima de tudo, de Deus. Né? Renata, boa noite, seja bem-vinda. Por isso, segue assim, ó. Andar é o convite que Jesus nos faz para seguirmos adiante, avançarmos, fazermos as mudanças necessárias para atingir uma nova fase em nossa vida. Não podemos estacionar nas avenidas da inércia. Doença gosta de cama, sofá, pijama, de ociosidade. Ai, 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 né? Boa noite, seja bem-vinda. Então é aqui, ó, tudo que a gente comentou. Levante, ande, aceite para poder mudar, deixe de reclamar. A mensagem vem toda voltada para isso, né? E olha que interessante. A palavra reclamar, se a gente separar ela, né? Olha o que aparece. Ah, tá do contra, né? Mas, ó, reclama. Não é etimologia, tá? Não tem nada a ver com a etimologia da palavra. Mas eu achei interessante porque, ó, eu até ouvi uma espiritualista falando sobre isso, daí eu pensei, vou levar hoje para a live. Clamar. Se a gente separa o reclamar. E nem eu vou reler um livro. Quero ver ele de novo, quero ler ele de novo. Reclamar. O que é clamar? É pedir algo com intensidade, né? Então, que interessante, se a gente analisar agora por aí, achei pertinente. Será que a gente está pedindo com força, reclamando, clamando aquilo 2 vezes? Se eu estou pedindo, reclamando, ou melhor, se eu estou reclamando pela falta de saúde, é como se eu estivesse pedindo mais doença, não é verdade? Eu estou pedindo com força 2 vezes, estou reclamando. Então, quando a gente reclama, é como se a gente estivesse pedindo a nossa energia mental, o que sintoniza, o que vibra, é como se a gente estivesse pedindo em dobro aquilo que a gente está reclamando, porque a gente está alimentando isso em nós. Faz sentido para vocês também? Para mim fez muito sentido. Então, isso que eu quis dizer, quando a gente reclama da falta de saúde, está sintonizando, vibrando mentalmente com a falta de saúde. Né? Já a etimologia da palavra reclamar é diferente, vem do latim, significa desaprovação manifestada por gritos, exigir algo, reivindicar. O José disse, eu já sou um bem grande, né? Adulto, saber da minha responsabilidade. Precisamos nos responsabilizar, né? Entender que nada acontece por acaso, que nós atraímos aquilo que nós plantamos em algum momento dessa vida ou de alguma vida anterior. Faz sentido, né, pessoal? O que eu falei ali sobre reclamação é perigosa. Então, reclamar não funciona, gente. Isso é certo. E aqui eu trouxe da gratidão, porque se a gente analisar, reclamar é o oposto da gratidão. Quem é grato não reclama, né? Esse sentimento, sim, vai nos ajudar. Por isso, devemos agradecer sempre.
E quem agradece vive mais positivamente, né? E quem é positivo atrai energias boas, coisas boas para a sua vida. Paulo dizia, o apóstolo Paulo, em tudo dá graças, não só nos momentos bons, em todos os momentos aprendamos a agradecer. Quando nós estamos passando por uma situação muito difícil, procuremos algo para agradecer. Para mudar essa vibração, para ajudar o nosso corpo a se recuperar. A vibração, a energia que nos envolve, ajuda ou pode atrapalhar muito a nossa saúde. Então, por mais dificuldades que nós estejamos passando, pensemos positivo, lutemos para ser melhor, mãos à obra, né, para construir coisas boas e sair então das dificuldades. Porque quem pensa somente em coisa ruim e vibra nessa energia de reclamação, vai ficar cada vez pior, não tem por onde, né? Fica mais doente. A gente tem que ser grato. Deixa eu finalizar aqui com a última parte da mensagem. Ele diz assim: pare de reclamar e siga a receita de Jesus. Levanta-te, toma o teu leito e siga adiante, que a doença vai embora. Porque sendo muito preguiçosa, jamais conseguirá alcançá-lo. Eu achei uma graça esse final dele aqui. Nós temos que tomar cuidado, né? Com essa coisa da preguiça, porque o medo, ele se disfarça muitas vezes de preguiça. E onde que ela nos prende? Aonde que ela nos aprisiona, a preguiça? Na zona de conforto. Guiomar, boa noite, seja bem-vinda. E lá na zona de conforto é um lugar danado, onde nada acontece. Então, vigiemos. Precisamos examinar nossas atitudes, nossa forma de pensar, deixar essa preguiça lá com a doença, como diz o José Carlos de Luca, e seguir quebrando padrões negativos que trazemos em nós, desse comportamento aí de reclamar. Então, claro que se a gente está com alguma doença, é sim fundamental buscarmos, como eu falei antes, ajuda médica, né? E é um conjunto, né? Buscar adotar hábitos saudáveis para alcançar o equilíbrio, o bem-estar. Espiritualmente falando também, alcançar o maior objetivo nosso aqui na Terra, que é evoluir, que é se melhorar. O melhor a fazer realmente é arregaçar as mangas, nos esforçarmos, aprendermos e aplicar os ensinamentos de Jesus. Servindo, auxiliando quem trabalha no bem, quem está com a mente ocupada em tarefas edificantes, não tem tempo para reclamar. Vai auxiliar aquele que reclama para que ele, pelo exemplo, também se modifique. Eu sempre digo, sempre vai ter aquele que está à nossa frente, que está mais equilibrado do que nós, nos estendendo a mão, e nós já podemos também auxiliar aquele que vem lá atrás. Sempre temos como auxiliar. Então pensemos bem, é sempre uma questão de escolha, nós temos o livre-arbítrio, todos nós, é atributo do nosso espírito. Podemos reclamar ou podemos produzir. Podemos nos revoltar ou podemos dar as mãos e colaborar. Podemos estacionar ou podemos seguir em frente, progredir. Nós podemos adoecer ou podemos curar. Então, para sermos curados, precisamos estar dispostos a desistir daquilo que nos mantém adoecidos. Não é simplista, hein, gente? É bem profundo isso aí. Desistir daquilo que nos faz adoecer. A reclamação é uma delas. É uma dessas questões que nos apegamos ainda, que nós temos hábitos, como
ou da reclamação, temos outros também ainda perniciosos para o nosso desenvolvimento, para a nossa saúde, né? E nós finalizamos hoje um pouco mais cedo do que o de sempre. Boa noite, Nana, seja bem-vinda. Estamos indo para o final, para a nossa oração. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, participando com todos. Sempre é muito valioso preparar a live, estar aqui com vocês, vem outras ideias no meio da live assim que surgem. E vocês colaborando também auxilia bastante, né? Isso se amplifica, abre ainda mais. E sempre tem muito mais, né, para a gente falar sobre essas nossas questões. Mas acho que ficou bem claro o quanto é importante a gente prestar atenção. Quando a gente começa a reclamar, já cortar, tentar agradecer, que é uma chave maravilhosa que a gente tem à disposição aí para mudar essa sintonia, né? E que a luz de Deus, gente, nos conduza, né, pelos caminhos da vida, para que a gente busque a sabedoria, tenha discernimento nas nossas escolhas, isso é tão importante. Então, quem tem a aguinha aí, vamos para nossa irradiação, tá? Vamos para nossa irradiação de paz, começando pelo nosso ser, começando pelo nosso lar, e pensando assim em todos que nós amamos, em tantas pessoas necessitadas que nem conhecemos, expandindo essa oração para que imaginando podemos visualizar uma luz saindo agora de cada um de nós com a ajuda do nosso anjo da guarda, irradiando mesmo para os nossos vizinhos, para o nosso bairro, e vai crescendo e crescendo essa luz até iluminar todo o nosso planeta, se juntando. Podemos imaginar essas partículas de amor, da nossa vontade, do nosso amor, da nossa boa vontade realmente de que essa oração chegue a tantos necessitados que estão em todas as partes do mundo e se juntando a outras orações que estão sendo feitas nesse momento em qualquer canto do planeta e chegando e fazendo aquela chuva de bênçãos no nosso planeta todinho, nosso planeta tão necessitado. Agradecendo muito a Deus, agradecendo muito a vocês, nosso anjo da guarda, a espiritualidade amiga sempre presente, muito obrigada. E assim, Senhor, gratos, com o coração cheio de alegria, nós encerramos mais essa live, pedindo também a fluidificação das nossas águas pelo nosso anjo da guarda. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a semana que vem, vamos falar de autoconhecimento semana que vem. Beijo grande no coração. Até lá. Tchau, tchau.